Na Filadélfia, 5 pessoas que nunca se viram ficam presas em um elevador de um arranha-céu comercial. Enquanto rumavam para seus respectivos andares, algo acontece e ele para no meio do caminho. E o que para muitos já seria motivo de tensão. Piora ainda mais porque estranhos e violentos acontecimentos começam a surgir dentro do minúsculo espaço. Alguém ali dentro não é quem parece ser. Do lado de fora, ninguém consegue achar um jeito de ajudá-los. Ramírez, Jacob Vargas, narra histórias que sua mãe lhe contava sobre como o diabo às vezes procura indivíduos que pecaram enquanto eles ainda estão vivos na terra. Tomando forma humana, ele aprisiona os pecadores em um lugar fechado e as faz ficarem umas contra as outras, antes de matá-las uma a uma. Ramírez explica que a última vítima morrerá em frente a seus entes queridos. Ele diz que os sinais começam com um suicídio, e é aí que o demônio se faz presente. A história é cortada repentinamente quando um homem comete suicídio se jogando do 35º andar de um prédio na Filadélfia. O caminhão onde ele cai silenciosamente se desloca. O detetive Bowden, Chris Messina, é um alcoólatra em recuperação, designado para o caso do suicídio. Ele explica que a razão para o seu alcoolismo é a morte de sua esposa e filho 5 anos antes, após um veículo colidir com o deles, fugir e nunca ser localizado. Enquanto isso, 5 pessoas que não se conhecem entram em um elevador, que acaba preso entre 2 andares. Quando a equipe de segurança do prédio a encontra, eles notam que há um sistema de CCTV e rádio que eles podem usar para falar com os ocupantes, embora não consigam ouvi-los, apenas vê-los. Bowden decide investigar o caso do elevador, que é o mesmo prédio onde o suicídio ocorreu. O narrador Ramírez aparece e é revelado que ele é um dos seguranças do prédio. Ele fica assustado com uma imagem de uma face que aparece no monitor de vídeo, mas seu chefe Lustig, Matt Craven, rejeita suas superstições e envia o técnico Dwight, Joe Cobden, para consertar o elevador, enquanto Bowden tenta conhecer os ocupantes. Apenas 4 deles são identificados: Vince McCormick, Jeffrey Arendt, um representante comercial; Sarah Caraway, Bojana Novakovic, uma mentirosa patológica que planeja deixar o marido e levar sua fortuna; Ben Larson, Boakim Woodbine, um segurança temporário com um histórico de violência; uma idosa não identificada que os policiais erroneamente identificam como Jane Kowski, Jenny O'Hara, e que é flagrada cometendo um furto no vídeo, e outro homem que posteriormente se identifica como Tony, Logan Marshall Green, que não se apresentou na mesa de segurança da entrada do prédio. Então, a luz do elevador começa a apagar e acender ao longo de alguns minutos, e toda vez que ela reacende, alguém no elevador está morto. Conforme as vítimas vão surgindo, os ocupantes passam a trocar acusações, até que só Tony sobra. Contudo, a idosa estava viva, e é revelado que ela foi possuída pelo diabo e passou a matar todos os ocupantes. Tony, por sua vez, tem sua identidade revelada como Tony Jankowski, e ele confessa ter sido o responsável pelo acidente que matou a esposa e o filho de Bowden, que ouve a confissão pelo rádio. O diabo, sem ter o que fazer diante do arrependimento de Tony, desaparece, e o elevador volta a funcionar. Enquanto os corpos são levados, Bowden coloca Tony em sua viatura para levá-lo preso por seu crime. No caminho, ele revela a Tony ser o pai e o marido das vítimas do acidente, e diz que o perdoa. Ramírez, voltando a narrar, diz que sua mãe sempre o garantiu que, se o diabo é real, Deus deve ser também. Experimente trocar o elevador contemporâneo pela barca do alto escrito por Gil Vicente no período histórico que convencionamos chamar de humanismo. A lógica é a mesma, isto é, tal como na peça do português, temos no filme produzido por M. Night Shyamalan, um grupo de pessoas pecadoras que são julgadas pelo administrador do mitológico inferno. O diabo, ser que aqui não veste, Prada, tampouco é acompanhado por um competente advogado, faz a festa infernal dentro de um elevador num luxuoso edifício empresarial na Filadélfia. Parte integrante das Crônicas da Noite, projeto de Shyamalan em seu momento preambular quando lançado em 2010, Demônio nos apresenta uma narrativa organizada em torno de personagens que são penalizados dentro do esquema crime e castigo,
de nossa sociedade. Focada numa história da mitologia sul-americana, a produção deflagra a passagem da entidade sobrenatural em nosso plano, focada na busca por almas de indivíduos condenados. Neste processo, claro, a presença maligna faz o seu trabalho e permite que o roteiro de Brian Nelson estabeleça uma série de alegorias sobre relacionamentos interpessoais, culpabilidade, lei do retorno, dentre outros tópicos que tornam a narrativa empolgante como entretenimento e com algumas doses de reflexão para aqueles que também estão interessados em problematizar o seu material diletante de consumo. Dirigido por John Eric Dowdle, o filme começa com uma citação bíblica do livro Pedro, capítulo 05, versículo 08. Na menção, temos como destaque: estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Assustador, não? É com esse direcionamento que o filme avança, narrado por uma voz que descobriremos logo adiante ser de um dos vigilantes do edifício, Ramírez, Jacob Vargas, um homem de fé e temente ao que é proveniente do demoníaco. Ele é quem tenta, o tempo inteiro, reforçar o caráter da situação sobrenatural que testemunha, descredibilizado pelos demais até o desfecho cheio de revelações. De cabeça para baixo, o filme já abre e se estabelece como uma narrativa onde as coisas parecem estar todas fora do lugar. Os acordes intensos, mescla de metal com sopro, oriundos da textura percussiva de Fernando Velasquez, condutor da trilha sonora, estabelecem o clima soturno. Um suicídio coloca o detetive Bolden, Chris Messina, no caso, aparentemente uma cena de crime, situação que se revela ser algo muito mais transformador para as vidas de todos os envolvidos. O homem que se jogou do 3º e o 5º andar deixou um bilhete tenebroso, algo que leva algum tempo para ser devidamente interpretado, período suficiente para as forças das trevas cumprirem a missão agendada para aquele dia. Com necessidades dramáticas devidamente definidas, Bolden é um alcoólatra em recuperação. Há 5 anos, sua esposa e filho foram vítimas de um sinistro de trânsito com resultados fatais. O pior: a pessoa responsável por tudo fugiu da cena e deixou para trás apenas um bilhete com escrito: "Me desculpe". Voltemos ao presente. 5 pessoas adentram o elevador para resolverem as suas questões no tal edifício. Eles não se conhecem e, estranhamente, um solavanco ocorre como o preâmbulo para a fixidez do meio de transporte vertical dos transeuntes do empreendimento. Lá, a fé, a resignação, os segredos e os medos de todos serão testados. Indivíduos, acossados num espaço claustrofóbico, captado de maneira bastante eficiente pela direção de fotografia espetacular de Tak Fujimoto, adequada ao se movimentar cautelosamente pelo elevador cenográfico e permitir que as sensações já esperadas pelos espectadores sejam transformadas em angústia. Tudo isso é fruto do design de produção de Martin Wist e dos efeitos visuais supervisionados por Rocco Passionino, setores que transformam as paletas e ampliam os significados das paletas apresentadas em Demônio. Filme que também ganha pontos por seu assertivo design de som, assinado por Kelly Oxford. Som e imagem, justapostos, transformam a experiência estética da produção em algo bem acima da média. No que concerne aos aspectos dramáticos, por qual motivo esses personagens foram colocados no interior de um elevador? Todos são pecadores, descobriremos, mas um deles é o próprio diabo personificado. Será a moça que foi presa por chantagear homens casados? A idosa ladra pode ser uma suspeita convincente? O vendedor que abalou a vida de tantas pessoas com esquemas de agiotagem é quem está por detrás de tudo? Será o recepcionista do edifício que, no passado, teve em sua ficha criminal o ataque a uma pessoa com um taco de beisebol? Ou devemos desconfiar mais do mecânico que esconde um trauma do passado que possui ligação direta com os conflitos psicológicos do detetive Bolden? Você, caro leitor, se não conhece, precisará assistir até o desfecho para compreender as conexões desse filme que não faz feio em contar uma história com coesão e mesmo moralista em suas interpretações, cria uma atmosfera de terror que faz jus ao seu título, Demônio, um entretenimento sagaz e inteligente. Filme absolutamente sensacional, te prende do começo ao fim, muito bem feito, direção, história, tudo. É raro um filme bom assim. A trilha sonora, produção,
Tudo é excelente, lembrando que é terror, suspense, para quem gosta dessa mescla, embora tenha terror psicológico e ação também. Imperdível. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo por favor. Muito obrigado.